E aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim falar um pouco sobre o humanismo, que faz parte da nossa literatura portuguesa, né? Uma escola literária portuguesa. Então, gente, o humanismo, ele foi a transição daquele pensamento teocêntrico, né? Que quer dizer que Deus é o centro de todas as coisas, para um pensamento mais antropocêntrico. O antropocêntrico coloca o homem no centro de tudo, tá bom? Foi também a transição da Idade Média para o Renascimento, porque a Idade Média a gente sabe que foi marcada pelo poder concentrado nas mãos da Igreja Católica, né? Que tinha dominação por cima de todo mundo. E o Renascimento, que ficou muito conhecido como quando o homem assumiu, né, a sua natureza e se colocou em primeiro lugar, tá bom? Então a gente começa falando de poesia palaciana. Gente, como o próprio nome já diz, né, palaciana, né, palácio, tem a ver com os nobres, eles escreviam sobre os reis, as rainhas, eles falavam sobre amor, era uma declamação e eles tinham acompanhamento musical também. Mas, diferente, por exemplo, das cantigas de amor, que eu mencionei no vídeo de trovadorismo, eu falei que eles idealizavam as mulheres, certo? Mas aqui no caso das poesias palacianas, para falar das rainhas e de pessoas nobres e importantes, eles eram um amor mais carnal e menos idealizado. Isso quer dizer o quê? Que ele se aproximava mais da realidade. Ele deixou de transformar as mulheres em deusas impossíveis. Elas continuaram a ser um pouco idealizadas, sabe? Continuaram a ser elogiadas, mas agora um pouco mais a ver com a realidade. Tipo, nossa, aquela mulher é muito bonita. E antes era tipo, nossa, que deusa, meu Deus do céu, entendeu? Agora era um pouco mais real. E nessa parte da poesia palaciana, a linguagem do português ficou mais próximo do português de hoje em dia, porque no trovadorismo também era uma linguagem, era o galego-português, né? E era muito difícil, e nessa parte do humanismo se torna mais fácil, inclusive, de entender os textos. Depois nós temos as crônicas historiográficas, que era do Fernão Lopes. Eram registros históricos sobre a nobreza e que também mencionavam o povo, mas em forma de crônica. Então, em forma de histórias, ele contava a história do povo e da nobreza. E por último, nós temos o Teatro Popular, do Gil Vicente. Gente, ele teve várias peças muito conhecidas e muito importantes. O teatro, ele era usado para uma crítica. Então, ele fazia, por exemplo, O Alto da Barca do Inferno. Muito conhecido, uma obra muito conhecida do Gil Vicente. E eu mencionei ele porque ele foi muito importante, né, para o teatro popular. E no caso desse Alto da Barca do Inferno, ele faz assim um barco que leva as pessoas para o inferno ou para o céu. E aí chegam as pessoas lá, por exemplo, nobres, e ele critica de alguma maneira as atitudes. Ele não critica as instituições em si, mas sim as pessoas. Isso é muito importante de lembrar, porque muitas vezes ele criticava, tipo, padres e bispos, mas ele não criticava a igreja em si. Ele criticava aquelas pessoas em específico. Então, por exemplo, eu não lembro exatamente de quando a minha professora contou, porque faz muito tempo. Mas eu sei que, por exemplo, aparece, por exemplo, um padre lá, e daí fala assim que ele vai pro inferno porque ele não seguiu a castidade dele e teve relações com uma mulher. Então não tá criticando a igreja, mas sim aquele padre e as atitudes de alguns padres da época em que as pessoas sabiam dessa vivência fora da religião e ele resolveu criticar ali, mas não era uma crítica para a igreja católica, nem nenhuma instituição. Era uma crítica para as pessoas. E também foi uma literatura de transição, né, daquelas cantigas e a literatura normal, né? Porque normalmente a gente estava acostumado com a literatura de forma escrita
e aí ela vem como um teatro popular, né? Obras com atores e atrizes, então é uma faixa de transição, é uma nova modalidade da literatura. E, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham conseguido entender a explicação. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários ou mandar um direct no Instagram que eu respondo. Deixem seu like, se inscrevam e é isso, galera, até a próxima!